Eu sempre soube que minha vida não era perfeita, mas, até então, eu acreditava que era estável. A estabilidade é traiçoeira, faz você acreditar que está segura, quando, na verdade, está apenas à beira de um precipício invisível. Aos 26 anos, eu vivia com minha mãe, Helena, em uma casa confortável, de paredes claras e corredores silenciosos. Não éramos íntimas, mas havia uma rotina previsível, quase mecânica, que nos mantinha na mesma órbita. Desde a morte do meu pai, ela se fechou em um mundo só dela, e eu aprendi a não invadir esse território. Meu pai tinha sido meu porto seguro, e quando ele se foi, foi como se o ar na casa tivesse mudado. Helena nunca foi o tipo de mãe que se derrete com gestos de carinho, mas, com ele por perto, havia pelo menos uma sensação de família. Depois que fiquei apenas com ela, a relação se transformou em uma convivência regida por regras tácitas e silêncios densos. Eu trabalhava meio período, estudava e cuidava das minhas próprias coisas. Raramente ela perguntava como tinha sido meu dia. Tudo começou a mudar numa tarde em que ela chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Usava um vestido que não via há anos, maquiagem impecável e um sorriso que parecia deslocado no rosto que eu conhecia. Carol, este é Richard, disse ela, como se apresentasse a solução para todos os problemas que nunca discutimos. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos bem cuidados, com um relógio que reluzia no pulso e um aperto de mão firme demais. Sorriu para mim como quem examina um terreno antes de decidir se vai investir. Richard começou a aparecer com frequência. No início, eram encontros discretos, jantares rápidos, flores que ocupavam a mesa da cozinha. Mas logo ele começou a passar fins de semana inteiros lá. Tinha sempre uma opinião sobre como as coisas deveriam ser feitas, e Helena ouvia tudo como se fossem verdades absolutas. Eu observava calada, tentando não parecer desconfortável. Havia algo nele que me deixava em alerta, como um cheiro de fumaça que você sente antes de ver o fogo. Foi numa manhã de sábado que conheci Sabrina, a filha de Richard. Ela entrou na sala como se já fosse dona dela, calça de grife, casaco de couro, perfume doce e invasivo. Tinha um olhar que avaliava cada detalhe, e percebi que, em segundos, ela já tinha me classificado. Helena correu para recebê-la, abraçando-a como se fosse uma filha que não via há anos. Aquilo me incomodou, mas tentei ignorar. No primeiro jantar com todos à mesa, percebi que a dinâmica tinha mudado. Helena ria alto das histórias de Sabrina, servia primeiro o prato dela, comentava sobre o quanto era bom ter uma jovem com tantos sonhos em casa. Eu, que sempre fui discreta, fiquei em silêncio, observando. A cada risada, a cada troca de olhares entre minha mãe e Richard, eu sentia a distância entre nós aumentar. Eu não fazia parte daquela nova formação. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a acontecer. Sabrina ocupou o quarto de hóspedes, mas logo começou a usar meu banheiro porque a luz era melhor para a maquiagem. Meus livros foram deslocados para dar espaço às bolsas dela. A sala passou a ter mais fotos dela do que de qualquer outra pessoa. E minha mãe parecia cada vez mais empenhada em agradá-la, enquanto eu me tornava quase invisível. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas aquele era o começo de uma tempestade silenciosa. Não havia gritos, não havia brigas explícitas, apenas um deslocamento sutil, mas constante, de onde eu pertencia. E, como acontece com todos os abalos antes do terremoto, era impossível medir o quanto aquilo mudaria a minha vida. Eu só sentia que algo estava sendo tirado de mim, pedaço por pedaço, e que, quando eu percebesse, talvez não restasse mais nada. Não demorou muito para que a presença de Sabrina deixasse de ser apenas uma visita prolongada e se tornasse uma ocupação silenciosa, porém definitiva. Eu percebia nos mínimos detalhes, no som dos saltos dela ecoando pelo corredor pela manhã, na música alta que escapava do quarto de hóspedes, que já não era mais exatamente um quarto de hóspedes, e até no cheiro doce e enjoativo de seu perfume, que parecia se impregnar nos sofás, nas cortinas, no ar. Era como se cada espaço da casa estivesse lentamente sendo moldado para se encaixar nela, enquanto eu, sem perceber, começava a ser empurrada para as margens. No início, tentei acreditar que era apenas questão de tempo até que as coisas se ajustassem.
Sabrina era jovem, vinda de uma vida diferente, e talvez estivesse apenas tentando se sentir parte da nova família que Helena e Richard estavam formando. Mas a cada dia que passava, ficava mais claro que não era adaptação, era domínio. Ela não apenas ocupava espaço físico, mas emocional. Minha mãe, que sempre foi reservada comigo, tornará-se repentinamente expansiva com ela, perguntava sobre seus sonhos, ria de suas histórias, elogiava seu jeito determinado como se estivesse vendo um reflexo idealizado de si mesma. A primeira vez que senti a substituição de forma explícita foi quando cheguei do trabalho e encontrei Sabrina sentada à mesa com Helena, cercada por papéis e panfletos de universidades. Elas discutiam opções de cursos, bolsas e planos futuros, algo que minha mãe nunca tinha feito comigo. Quando me aproximei, Helena sequer levantou os olhos para me incluir na conversa. Era como se eu tivesse entrado em uma cena que não me pertencia. Pequenas humilhações começaram a se acumular. Certa noite, ao abrir a geladeira, percebi que meu jantar, que havia deixado separado, tinha desaparecido. Encontrei o prato vazio na pia, e Sabrina, com um sorriso quase inocente, disse que não sabia que era meu e que precisava comer alguma coisa rápida antes de sair. Outra vez, encontrei minhas roupas dobradas sobre a cama e, no meu armário, um espaço tomado por vestidos e casacos que não eram meus. Quando questionei, Helena respondeu com naturalidade que o armário dela estava muito pequeno e que era só por enquanto. O que mais me incomodava não era o espaço físico que eu estava perdendo, mas a forma como a narrativa dentro daquela casa estava mudando. Eu era a filha que sempre fez tudo sozinha, que nunca pediu nada, que aprendeu a sobreviver com pouco. Sabrina, ao contrário, parecia ter uma habilidade natural de se colocar como centro de atenção, como alguém que precisa ser cuidada. E minha mãe parecia estar disposta a oferecer tudo o que ela pedia. Houve um domingo que me marcou de forma especial. Estávamos todos na sala, e Richard comentava sobre uma viagem que planejava fazer no verão. Antes mesmo de eu abrir a boca, Helena sugeriu que Sabrina fosse junto, descrevendo como seria uma experiência maravilhosa para ela conhecer novos lugares e culturas. Eu fiquei ali, invisível, ouvindo planos serem traçados ao meu redor, como se minha presença fosse irrelevante. Naquele momento, percebi que não se tratava apenas de preferência. Havia uma escolha sendo feita. E essa escolha nunca seria eu. Aos poucos, comecei a sentir que minha própria casa se tornava um território estranho. Cada gesto, cada palavra, cada decisão reforçava a sensação de que eu era apenas uma intrusa tolerada. Uma estranha no lugar que, um dia, havia sido meu. Eu não sabia, ainda, qual seria o próximo passo deles, mas sentia, com uma clareza sufocante, que algo estava sendo preparado, e que, quando viesse, não haveria espaço para mim naquela história. Aquela sexta-feira tinha uma estranheza que eu não conseguia definir. O céu estava pesado, tingido de um cinza profundo que parecia pressionar a cidade inteira, e o ar dentro da casa tinha uma quietude incômoda, como se as paredes estivessem esperando por algo. Richard não estava, e Sabrina havia saído cedo, com o som de suas botas batendo no piso ecoando pelos meus ouvidos muito tempo depois que ela se foi. Restávamos apenas eu e Helena, e mesmo sem trocar uma palavra durante a manhã, eu sabia que havia algo diferente em sua postura. O modo como ela me olhou no corredor, rápido, frio, calculado, não foi o olhar de uma mãe, foi o olhar de quem já havia tomado uma decisão e só aguardava a hora de executá-la. Eu estava sentada na beira da cama, tentando organizar algumas anotações do trabalho, quando ouvi seus passos. Eles vieram firmes, ritmados, sem hesitação. A porta se abriu sem que ela batesse, e Helena entrou com a mesma expressão impassível que eu conhecia desde criança, mas havia algo novo ali, determinação absoluta. Nas mãos, ela carregava uma pequena bolsa preta de couro, a mesma que meu pai havia me dado anos atrás, como presente no meu aniversário de 18 anos. Ver aquele objeto nas mãos dela, agora, fez meu estômago se revirar. Ela colocou a bolsa sobre a cama com um movimento seco e disse, sem qualquer prelúdio: Carol, está na hora de você seguir seu próprio caminho. Fiquei olhando para ela, esperando que explicasse, que acrescentasse algum detalhe que tornasse aquela frase menos absurda. Mas ela não deu tempo.
com a calma de quem está cumprindo uma tarefa simples, abriu a bolsa, colocou dentro dela algumas poucas roupas e, do bolso, tirou uma única nota amassada de $10. Colocou a nota dentro e fechou o zíper. $10. Por um instante, pensei que fosse algum tipo de piada amarga, mas o olhar dela não tinha humor, nem pena. Apenas frieza. Sabrina precisa de espaço, Carol, ela disse, como se estivesse apenas explicando uma reorganização de móveis. Você já é adulta. Vai ser bom para você aprender a se virar. As palavras entraram em mim como lâminas. Era como se todo o esforço que eu tinha feito para manter algum equilíbrio naquela casa tivesse sido apagado em segundos. Não era uma discussão, não havia margem para negociação, era um veredito. E a sentença era o meu banimento. Percebi que tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas não tinha sido casual. As pequenas invasões de Sabrina, o distanciamento de Helena, a forma como fui sendo deixada de fora das conversas e decisões. Era um processo calculado, e eu havia caído direto na armadilha sem perceber. Enquanto eu ainda tentava absorver a notícia, Helena se virou para o meu armário e começou a tirar minhas roupas. Dobrava cada peça sem pressa, colocando-as em uma caixa de papelão. Meus livros, meus sapatos, até a manta que eu usava desde a adolescência, tudo era empilhado como se estivesse sendo removido de um quarto que nunca fora meu. Eu estava paralisada, assistindo aquele desmonte como quem vê a própria vida sendo embalada e etiquetada para sumir. Vai ser melhor assim para todo mundo, ela completou, sem me olhar, enquanto fechava a tampa da caixa com fita adesiva. Quando terminou, colocou a caixa ao lado da porta e empurrou a bolsa preta em minha direção. Não havia abraço, não havia despedida, nem mesmo um último conselho. Apenas a frieza de alguém que via minha saída como um alívio. Segurei a bolsa, senti o peso leve demais, tão leve que parecia simbolizar o valor que ela atribuía à minha presença. Caminhei até a porta, e antes de cruzar o limite, olhei para trás. Minha mãe estava parada no centro do quarto, as mãos nos bolsos, o rosto impassível, já virado para outra realidade que não incluía mais a minha. Saí para o ar frio da rua com $10 no bolso e a certeza dolorosa de que, para ela, eu nunca mais voltaria a existir. O vento daquela noite cortava como lâminas finas contra o meu rosto, e o peso da bolsa nas minhas mãos parecia aumentar a cada passo. Não pelo que havia dentro, algumas roupas, poucos objetos, mas pelo significado que ela carregava. A cada esquina, o eco dos meus passos se misturava ao som distante do trânsito e às minhas próprias perguntas sem resposta. $10. Esse era o valor que minha mãe atribuía à minha vida. Eu não tinha para onde ir. Não havia família próxima, nenhum amigo íntimo com quem eu pudesse simplesmente aparecer no meio da noite. Minhas relações sempre foram mantidas à distância, porque desde cedo aprendi que depender dos outros era abrir espaço para a decepção. Mas, naquele momento, percebi que essa filosofia me deixará completamente sozinha. Caminhei até uma lanchonete aberta 24 horas, mais para escapar do frio do que por fome. Pedi um café barato e fiquei sentada em um canto, observando as pessoas entrarem e saírem, como se o mundo continuasse funcionando enquanto o meu desmoronava. Quando amanheceu, a realidade me atingiu com mais força. Eu precisava de um lugar para dormir naquela noite e nas próximas. O dinheiro no bolso não me levaria a lugar algum, então a solução foi procurar trabalhos rápidos, temporários, qualquer coisa que me pagasse no mesmo dia. Passei horas andando pela cidade, entrando em pequenos comércios, perguntando se precisavam de alguém. A maioria respondia com um não seco, outros apenas apontavam para um cartaz de volte outra hora. Encontrei meu primeiro trabalho naquela mesma semana, limpar mesas e lavar louça em um restaurante modesto, por algumas moedas e uma refeição no final do turno. Aceitei sem hesitar. O cheiro de gordura impregnava minha pele, e meus dedos ardiam da água quente e do detergente, mas a sensação de receber algo em troca do meu esforço, por menor que fosse, me dava um mínimo de controle. Era pouco, quase nada, mas era meu. Os dias se transformaram em semanas. Passei por trabalhos que mudavam a cada poucos dias, ajudante de estoque, panfletagem na rua, caixa de padaria. Dormia em pequenos quartos alugados por noite,
com colchões gastos e paredes finas que deixavam passar todo o barulho da rua. Às vezes, dividia o espaço com outras pessoas na mesma situação, estranhos que também carregavam histórias de abandono ou azar. Eu, que antes tinha meu próprio quarto, agora dormia com meus poucos pertences amontoados ao lado da cama, sempre pronta para sair se fosse preciso. A solidão era uma presença constante, mas também era combustível. Cada vez que o cansaço me derrubava, eu lembrava do rosto impassível da minha mãe me dizendo para seguir meu próprio caminho. Eu queria provar que podia, não por ela, mas por mim. Foi nesse período que aprendi a viver com pouco e a enxergar oportunidades onde quase ninguém via valor. Um prato de comida oferecido por um cliente generoso, um turno extra que alguém queria passar adiante, um móvel velho deixado na calçada que eu podia reformar e revender. Pequenas vitórias que, somadas, mantinham minhas pernas em movimento. Ainda assim, havia noites em que o peso da humilhação se infiltrava por entre as brechas da determinação. Eu acordava de madrugada, o corpo dolorido, e me perguntava se algum dia teria algo sólido, algo que ninguém pudesse tirar de mim. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria um lugar no mundo que fosse verdadeiramente meu. E embora eu ainda não soubesse como, decidi que encontraria uma forma de conquistar isso, nem que tivesse que começar do nada, com apenas $10 no bolso e um coração cheio de feridas. Foram meses caminhando sobre um fio invisível, equilibrando-me entre a sobrevivência e o colapso. Até que, em uma manhã fria, enquanto entregava folhetos na saída de uma estação de metrô, meu olhar se cruzou com o de um homem que parecia não estar com pressa como todos os outros. Ele estava vestido de forma impecável, sobretudo escuro, luvas de couro e um olhar que examinava tudo ao redor com atenção cirúrgica. Quando estendi o folheto, ele não apenas o pegou, ele parou. "Você trabalha para esta empresa?", perguntou, indicando o logotipo impresso no papel. Expliquei que não, que era um trabalho temporário apenas para aquela semana. Ele observou minhas mãos, provavelmente notando o frio e as rachaduras na pele, e depois olhou de volta para o meu rosto. Não havia pena em seu olhar, e isso me intrigou. "Você parece inteligente demais para estar aqui. Qual é a sua história?" Foi a primeira vez em muito tempo que alguém demonstrou curiosidade genuína. Contei, de forma resumida, que havia saído de casa de repente e estava tentando me reerguer. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, tirou um cartão do bolso e estendeu para mim. "Sou Ethan Warren. Se quiser algo melhor do que ficar na rua entregando papel, apareça amanhã no endereço do cartão. Vamos ver o que pode fazer." No dia seguinte, vesti minha roupa mais apresentável, uma blusa simples e uma calça preta que ainda estavam em bom estado, e fui até o endereço. Era um prédio comercial de vidro e aço, imponente. No andar indicado, encontrei uma recepção elegante e funcionários que pareciam sair direto de revistas de negócios. Ethan me recebeu em seu escritório com a mesma postura confiante da noite anterior. "Tenho uma empresa de investimentos e, ocasionalmente, gosto de dar uma chance para quem tem garra. Preciso de alguém para me ajudar em tarefas administrativas, mas não estou contratando por currículo. Quero ver atitude. Aguenta a pressão?" Respondi sem hesitar, mais do que imagina. Os primeiros dias foram exaustivos. Eu não tinha experiência em escritórios, mas aprendi rápido. Anotava tudo, observava os outros, absorvia cada detalhe como se minha vida dependesse disso, e, de certa forma, dependia. Ethan não facilitava. Ele exigia pontualidade, organização e iniciativa. Mas, ao contrário de tantas outras pessoas que já haviam me testado apenas para me descartar, ele reconhecia cada avanço meu, mesmo que de forma discreta. Com o tempo, ele começou a me incluir em reuniões, explicando conceitos de mercado, estratégias de negociação e leitura de contratos. Eu me sentia como alguém que estava, finalmente, aprendendo a construir algo sólido. As conversas entre nós deixaram de ser apenas sobre trabalho. Ele queria saber minhas opiniões, me perguntava sobre ideias para projetos e ouvia com atenção quando eu falava. Foi durante uma dessas conversas, semanas depois, que ele me disse: "Você tem uma mente estratégica. Não desperdice isso tentando apenas sobreviver. Construa."
Aquela frase ficou gravada em mim. Pela primeira vez desde que saí de casa, eu não estava apenas fugindo do passado. Eu estava correndo em direção a um futuro que eu mesma podia criar. E, sem perceber, estava prestes a transformar a sorte de um encontro casual em um império que ninguém poderia tirar de mim. Do lado de fora, a cidade continuava correndo no mesmo ritmo frenético, mas para mim, o tempo começava a ter outro significado. O que antes eram dias repetitivos e sem perspectiva, agora eram horas cheias de aprendizado, reuniões, números e decisões que eu jamais imaginaria tomar. Com Ethan ao meu lado, não apenas como chefe, mas como parceiro de ideias, eu comecei a enxergar portas onde antes só via paredes. No início, ainda vivia com receio de perder tudo. Cada nova responsabilidade que ele me dava vinha acompanhada de um peso silencioso, a lembrança de que eu já tinha tido estabilidade antes, e ela foi arrancada de mim sem aviso. Por isso, agarrei cada oportunidade como se fosse a última. Trabalhei incansavelmente, absorvendo conhecimentos que iam muito além do que estava no papel. Ethan me ensinava sobre investimentos, negociações internacionais, análise de risco e até mesmo leitura de linguagem corporal em reuniões. Com o tempo, deixei de ser apenas assistente. Comecei a liderar pequenos projetos, e logo eles cresceram. Um deles, uma negociação imobiliária arriscada que todos estavam prestes a abandonar, acabou se tornando um dos contratos mais lucrativos da empresa. Ethan me chamou em sua sala, fechou a porta e disse: "Você acaba de salvar meses de trabalho e milhões em capital. Agora entenda, esse foi apenas o começo." Foi nesse ponto que a relação entre nós começou a mudar. Já não eram apenas conversas sobre planilhas ou estratégias. Aos poucos, começamos a compartilhar almoços, depois jantares, e logo essas conversas de negócios se misturaram a histórias pessoais. Descobri que ele também viera de baixo, que sabia o que era lutar para conquistar cada degrau. Talvez tenha sido isso que fez com que ele me enxergasse de forma diferente desde o primeiro dia. Meses depois, Ethan me fez um convite simples, mas que mudou tudo. "Carol, quer viajar comigo para uma reunião em outra cidade? Quero que participe, não apenas como funcionária, mas como sócia no projeto." A viagem foi intensa, mas também esclarecedora. Passamos dias trabalhando lado a lado, e à noite, quando finalmente relaxávamos, conversávamos sobre nossos sonhos. Eu, pela primeira vez, falei em voz alta sobre o desejo de ter uma casa minha, um lar que ninguém pudesse tirar. Ele ouviu em silêncio e, depois, disse com um sorriso: "Então vamos trabalhar para isso." E nós trabalhamos. Um ano depois, já não era apenas Ethan e sua empresa, éramos nós. Sócios, parceiros e, sim, marido e mulher. Nosso casamento foi discreto, cercado por poucas pessoas que realmente importavam. Pouco depois, realizamos o sonho que eu carregava desde aquela noite gelada em que fui expulsa. Compramos uma mansão de $900 mil. Não apenas uma casa, mas um símbolo de tudo o que construí com minhas próprias mãos. Enquanto caminhava pelos corredores amplos e iluminados da nossa nova casa, tocando as paredes lisas e frias, senti algo que há anos parecia impossível: segurança. Não havia mais quartos que pudessem ser tomados por outra pessoa, nem portas que se fechariam para mim sem explicação. Esse mundo, esse novo mundo, era meu. E nada, absolutamente nada, faria com que eu o perdesse de novo. A chuva caía fina naquela manhã, escorrendo pelo vidro das janelas como se tentasse apagar o brilho que a mansão refletia. Eu estava na cozinha, revisando alguns documentos, quando ouvi o som da campainha. Era cedo demais para visitas e, instintivamente, senti um aperto no estômago. Caminhei até a porta com passos lentos, um pressentimento estranho me guiando, e quando a abri, lá estava ela. Helena. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo a imagem diante de mim. Ela estava irreconhecível. O cabelo, antes impecavelmente penteado, estava molhado e colado ao rosto. As roupas, que um dia foram símbolos de ostentação, agora pareciam gastas e sem forma. Nos olhos, havia algo que eu nunca tinha visto antes, um cansaço profundo, misturado a uma súplica muda. "Posso entrar?" perguntou, a voz hesitante, quase quebrada.
Meu corpo reagiu antes da minha mente. Inclinei-me para o lado, abrindo espaço, mas não sem manter uma distância calculada. Ela entrou, olhando para cada detalhe do hall como se estivesse pisando em território sagrado. Seus olhos percorreram os móveis, os quadros, o piso reluzente, e por um instante, percebi algo próximo de inveja, disfarçado sob a máscara de fragilidade. Sentou-se no sofá da sala de estar, como se as pernas não pudessem mais sustentá-la. Ficamos alguns segundos em silêncio, até que ela respirou fundo e começou. Richard me traiu. Não apenas me traiu, mas me colocou para fora de casa. Disse que a nova companheira precisava de espaço. Parece familiar, não é? A ironia contida na última frase me fez cerrar os punhos, mas me mantive imóvel. Ela continuou, enxugando discretamente as lágrimas. Eu não tenho para onde ir, Carol. Pensei que poderia ficar aqui por um tempo. Até as coisas se acalmarem. As palavras pairaram no ar como fumaça densa. 3 anos. 3 anos sem uma ligação, sem uma carta, sem sequer uma pergunta sobre se eu estava viva. E agora, ela se sentava no meu sofá, pedindo abrigo como se o passado fosse apenas um detalhe sem importância. Enquanto ela falava, minha mente revisitou cenas que eu julgava enterradas, a bolsa preta sobre a cama, a nota amassada de $10, o som da porta se fechando atrás de mim. Lembrei-me de cada sensação, cada detalhe, como se tudo tivesse acontecido ontem. Você sabe onde está Sabrina? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Helena pareceu desconcertada, desviando o olhar. Não, depois que Richard me expulsou, não a vi mais. Nem sei se ela ainda está na cidade. Olhei para ela, estudando cada traço de seu rosto. O orgulho ainda estava ali, escondido sob a superfície, mas a situação o havia esmagado o suficiente para que ela viesse até mim. Ainda assim, eu sabia que seu pedido não vinha de arrependimento genuíno, vinha de necessidade. E isso, para mim, mudava tudo. A presença dela naquela casa era como um fantasma do qual eu passei anos tentando me livrar. E agora, diante de mim, Helena parecia querer retomar um espaço que, finalmente, eu havia conquistado para mim. Eu não sabia ainda qual seria minha resposta, mas sentia que ela carregaria o peso de todos os anos em que me deixou no frio. Ela permaneceu sentada no sofá, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo no chão como se evitasse encarar o que realmente tinha vindo buscar. Eu fiquei de pé, observando-a por um momento, sentindo aquela mistura estranha de distância e familiaridade. Era minha mãe, mas, ao mesmo tempo, parecia uma estranha que havia invadido minha sala. O som da chuva lá fora batia contra as janelas, marcando um compasso lento, e por algum motivo isso tornava o silêncio entre nós ainda mais pesado. Você não vai dizer nada? Ela perguntou, levantando os olhos pela primeira vez. Cruzei os braços e dei um passo à frente. O que você quer que eu diga, Helena? Quer que eu finja que nada aconteceu? Que não me lembro da noite em que me deu uma bolsa, $10 e me mandou embora? O impacto das palavras fez seu corpo se encolher levemente, mas ela tentou manter a compostura. As coisas eram diferentes naquela época. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Não. Você fez o que era conveniente para você, interrompi, minha voz mais firme. Você escolheu uma enteada no lugar da própria filha. E agora está aqui, depois de anos de silêncio, pedindo abrigo como se eu fosse a mesma garota que você jogou para fora. Ela respirou fundo, e por um instante pareceu que ia se defender, mas acabou mudando o tom. Eu errei. E paguei caro por isso. Não tenho mais nada, Carol. Nenhum lugar para ir, ninguém a quem recorrer. Fiquei olhando para ela, tentando identificar qualquer traço de arrependimento verdadeiro, mas o que vi foi necessidade, não remorso. A diferença era clara para mim. Helena não estava ali para se redimir, estava ali porque não tinha outra saída. Você sabe onde está Sabrina? Perguntei novamente, dessa vez mais devagar, como quem testa uma hipótese. Não, respondeu rápido demais. Depois que ele me deixou, ela sumiu. Não me procurou.
Nem sei se importa. A ironia daquela frase quase me fez rir. Helena, a mulher que me trocou para criar outra garota como se fosse sua filha de sangue, agora se via abandonada por ela. Parte de mim queria dizer algo cruel, devolver na mesma moeda cada ferida que ela me causou. Mas havia também uma parte que queria apenas encerrar aquela história de vez, para nunca mais sentir o peso do que ela me fez. Caminhei até a poltrona oposta ao sofá e me sentei, mantendo o olhar fixo no dela. Você não entende, não é? Não se trata de ter espaço aqui ou não. Se trata do que essa casa significa para mim. Tudo que está aqui foi conquistado sem você, apesar de você. E é exatamente por isso que não há lugar para você aqui. Ela piscou algumas vezes, como se processasse cada palavra lentamente. Então, você vai me deixar sem nada? Eu não te deixei sem nada, corrigi. Você se deixou sem nada quando escolheu me expulsar. O silêncio que se seguiu foi como uma parede entre nós, sólida e impossível de atravessar. Ela baixou os olhos outra vez, mas eu sabia que a conversa ainda não tinha chegado ao ponto final. Eu só não imaginava que as próximas palavras que sairiam da minha boca seriam as que finalmente colocariam tudo no lugar. Ela ainda estava sentada no sofá, a postura tensa, as mãos apertando uma a outra, como se estivesse tentando se agarrar a qualquer fragmento de dignidade que ainda lhe restava. Eu podia sentir a energia pesada que emanava dela, como se o ar na sala estivesse carregado de tudo o que nunca foi dito, de todos os anos que não poderiam ser devolvidos. Eu sabia que aquela era a última vez que teríamos essa conversa, ou qualquer conversa. Então é isso? Ela perguntou, tentando encontrar minha expressão. Você vai fechar a porta para mim, como eu fechei para você? Não, respondi devagar, a voz controlada. Eu não vou fechar a porta. Ela já estava fechada há muito tempo. Você só não percebeu. Helena respirou fundo, e a máscara de fragilidade deu lugar a algo mais próximo do que eu lembrava, orgulho. Mas, desta vez, era um orgulho ferido, impotente. Eu podia ver nos olhos dela que não estava acostumada a ouvir um anão, especialmente vindo de mim. Levantei-me, caminhei lentamente até onde ela estava e me inclinei, para que não houvesse mal-entendidos. Cadê sua enteada? Peça socorro a ela. O efeito foi imediato. O corpo dela enrijeceu, e seus olhos se arregalaram como se minhas palavras tivessem atingido um ponto vital. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma frase completa saiu, apenas um leve tremor nos lábios. Pela primeira vez, vi algo próximo de derrota em Helena. Não era a derrota momentânea de quem perdeu uma discussão, mas a queda de quem finalmente entende o tamanho do próprio erro. Ela se levantou devagar, endireitando a postura, e olhou ao redor da sala mais uma vez, como se quisesse memorizar cada detalhe. Havia admiração e amargura misturadas no olhar. Você conseguiu, Carol, disse num tom quase inaudível. Conseguiu o que queria. Não, respondi, firme. Consegui o que precisava. E aprendi que não é todo mundo que merece estar perto para compartilhar isso. Helena assentiu levemente, talvez porque já não tivesse forças para discutir. Pegou sua bolsa, a mesma que trouxe, pequena, gasta, quase vazia, e caminhou até a porta. Quando a abriu, uma rajada de vento frio entrou na sala, e por um instante, tudo pareceu congelar. Ela me olhou uma última vez, como se esperasse que eu mudasse de ideia no último segundo. Mas eu permaneci imóvel. Sem mais palavras, ela saiu, e o som da porta se fechando ecoou pela casa inteira. Fiquei parada por alguns instantes, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Não havia tristeza, apenas um silêncio limpo, diferente do silêncio sufocante que um dia existiu entre nós. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda, olhando para os jardins iluminados. Pensei em Sabrina, que provavelmente nunca saberia o papel que desempenhou nessa história. Pensei em Richard, cujo desaparecimento da vida de Helena foi apenas um reflexo do que ela mesma fez comigo. E pensei em mim, na garota que saiu de casa com $10 no bolso e que agora sentava em sua própria mansão, fruto de esforço, disciplina e uma recusa absoluta em aceitar menos do que merecia. Ethan chegou mais tarde,
sentou-se ao meu lado e perguntou apenas: acabou? Olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, pude responder com certeza: sim. Acabou. Helena desapareceu da minha vida assim como desapareci da dela 3 anos atrás. A diferença é que, dessa vez, não havia dor, não havia rancor. Apenas a consciência de que alguns ciclos precisam ser encerrados para sempre. Eu fechei aquele capítulo, e com ele, deixei para trás tudo o que um dia me tentou destruir. Eu não estava apenas livre. Eu era, finalmente, dona da minha própria história. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!